Bom dia, amada Igreja do Senhor, a paz do Senhor para todos. É uma honra estar aqui, poder trazer a palavra do Senhor aos irmãos. O pastor me pediu para trazer uma reflexão e eu espero que essa palavra que abençoou tanto a minha vida possa abençoar a vida dos irmãos. Eu estou um pouco nervoso, tá? Minhas mãos estão suando um pouco, mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que Ele possa me usar para transmitir o que Ele quer passar para a igreja. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 24, tá? João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus, amado Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma manhã onde a tua misericórdia se renova em nossas vidas, ó Pai. Usa, Senhor, a minha vida para transmitir, Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração aos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa abrir a mente e os ouvidos, ó Pai, e que eles possam escutar, Senhor, uma porção da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Se conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Esta passagem é muito conhecida dos cristãos, né? Jesus pregando para uma samaritana. Jesus estava na Judéia até que sua popularidade começou a ficar em alta. E os fariseus diziam que eles estavam batizando mais que João Batista. Então Jesus, poderia começar uma perseguição, ele volta para Galiléia. E pasme, Jesus era considerado como um judeu, mas ele falou que era necessário passar por Samaria. Os judeus não faziam esse caminho, faziam um caminho pelo deserto, porque eles não se davam com os samaritanos, mas Jesus teria que passar por Samaria. E lá ele encontra uma samaritana, onde eu vou destacar, que eu quero destacar com vocês, o versículo 20 ao 24. Tá? Eu vou até ler novamente o versículo 20 ao 24, que são os versículos
que eu vou destacar nesta manhã, que eu vou me basear nestes versículos, ok? Vamos lá, versículo 20, mesmo capítulo do João 4, versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E isso é a samaritana falando com Jesus, tá? Então Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, ou seja, a salvação vem dele. Ele é descendente de judeus, então a salvação vem dele. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu destaquei esse versículo porque nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus. O que Deus espera do culto no nome dele, o que Deus espera que nos preparemos para cultuar o nome dele, né? A palavra culto no dicionário significa uma homenagem ao que considera divino ou sagrado. O que acontece? Nós temos que homenagear ao nosso Deus através das nossas orações, das nossas adorações dentro do culto, né? Com isso, vou voltar um pouco com os irmãos, eu preciso falar do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tá? Eu vou pedir para os irmãos voltarem um pouco o profeta Malaquias. Eu não vou ler o livro todo, são 4 capítulos só, mas se os irmãos quiserem ler posteriormente, depois, é muito legal. Ali o profeta Malaquias indaga sobre várias coisas que Deus fala ao seu povo, mas eu vou destacar algumas coisas, alguns tópicos deste livro para colocar nos nossos dias atuais, tá? Então, Malaquias, eu vou começar no capítulo 1 e vou falando gradativamente os outros capítulos. Não vou ler, como eu falei, não vou ler o livro todo, tá? Eu não vou ler os capítulos todos, não vou ler o versículo todo, só vou tirar alguns tópicos. Então vamos lá. Malaquias foi um profeta que Deus levantou para chamar a atenção do seu povo. O que no Antigo Testamento acontecia? Deus falava através dos profetas para falar com o seu povo, né? No Novo Testamento, quando Cristo ele morreu na cruz para nos salvar, nós temos direto acesso a Deus através de Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, no Novo Testamento, Cristo veio como cordeiro sacrificado para que o povo de Deus possa ter acesso direto ao Pai. No Antigo Testamento não funcionava assim. Deus usava os profetas para falar com o seu povo, e Malaquias foi um deles usado para Deus falar com o seu povo. Tanto que no capítulo 1, já você percebe que os outros versículos é uma advertência ao seu povo. Deus fala advertindo ao seu povo a maneira que estava sendo tratado a adoração ali, né? Capítulo 1, versículo 1 de Malaquias fala uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, né? Naquele momento o povo de Deus não cumpriam suas obrigações acerca da lei de Moisés impostas por Deus para honrá-lo e adorá-lo. Um exemplo que eu vou colocar no capítulo 1, versículo 7 e 8. São vocês, Deus fala através de Malaquias, né? São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Então Deus ali já indaga, já fala, já adverte ao povo, né, sobre o que o povo estava fazendo. Vamos continuar trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Naquele momento o povo ele já estava fazendo coisas erradas e para eles não eram considerados errados.
Tá? Em Deuteronômio 15, 21, na lei deles, na lei do povo de Deus, diz: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. E naquele momento o povo de Deus estava trazendo animais doentes, animais impuros, colocando na mesa do Senhor como sacrifício para o Senhor, como sacrifício para honrar a Deus. Não era o melhor deles, eles estavam trazendo o pior deles para honrar a Deus. E ainda perguntavam aonde eles estavam desonrando o nome de Deus. Ou seja, eles estavam fazendo e achando que estavam certos. Vamos continuar. No versículo 2 do mesmo capítulo, Deus afirma o seu povo que sempre os amou, mas o povo continuava duvidando. No versículo 4, ele fala que como um filho honra seu pai e o servo honra seu senhor, e por que o povo ali não estava o honrando da maneira correta, né? E isso Deus falando através de Malaquias. Deus também falou para os sacerdotes, porque eles estavam aceitando o comportamento do povo. E o pior, os sacerdotes ainda estavam trazendo costumes que não eram bíblicos naquele momento. Trazendo costumes através do culto a Deus que não eram bíblicos. E Deus ainda fala das súplicas, porque muitos do povo de Deus estavam suplicando a Deus com lágrimas e palavras que recebiam reclamações acerca dos arrogantes que praticavam o mal, que lhes prosperavam, e o povo ali continuavam na mesma. Não prosperavam, não saíam da mesma. E Deus já estava cansado daquilo. E no capítulo 3 em diante, Deus já vem falando de João Batista e vem falando de Cristo. Vem falando de João Batista no capítulo 3, no capítulo 4, ele já vem falando sobre a vinda de Cristo. No capítulo 2 começa a falar, Deus quer dizer ao seu povo que tem que o adorar não pelos seus feitos ou coisas que ele vai fazer, e sim porque ele é o sou. Porque ele nos amou primeiro, Deus não é moeda de troca. E isso ele vai falando no decorrer do capítulo de Malaquias. Eu trouxe o livro de Malaquias acerca sobre o culto de adoração ao Senhor, porque isso aconteceu no Antigo Testamento. E eu vim trazer para os dias de hoje. Mas Adriano, isso é Antigo Testamento, será que isso acontece? Acontece. Eu tirei algumas conclusões do livro de Malaquias que eu vou trazer para a igreja. O que acontece quando as coisas não vão muito bem na vida de um cristão? A primeira coisa que acontece é se afastar de Deus. A primeira coisa que acontece é se afastar de Deus. Mas não é um afastamento de sair da igreja. É um afastamento de se santificar, de se consagrar, de fazer as melhores coisas para o Senhor. O desânimo do povo de Deus naquele momento era esse. O povo de Deus estava desanimado. Mas eles não se afastaram do culto a Deus, mas se afastaram da forma de cultuar o nome de Deus. É isso que eu quero trazer nesta manhã. Não as pessoas que se afastam da igreja, e sim as pessoas que se afastam da forma correta de adorar ao Senhor. Vou dar um exemplo, por exemplo. Tem pastores hoje que trouxeram costumes que não é a forma correta de cultuar e adorar o nome do Senhor. O culto das 7 semanas de campanha, o culto da vitória, fogueira santa. Eu não quero dizer que Deus não pode fazer a sua vida prosperar, mas não é a maneira certa de cultuar o nome de Deus.
Não é a maneira certa de você fazer 7 semanas de campanha colocando Deus à prova, onde Deus vai fazer você prosperar. Deus pode fazer você prosperar, sim, mas não é a forma correta de você prestar um culto a Deus. Não é a maneira correta de você o adorar. Não é a maneira correta. Acontece em outras igrejas isso também. Em muitas igrejas, em várias denominações. O que é um culto? Como eu disse lá em cima, é uma homenagem ao que você considera divino. E se vocês perceberem, as igrejas, vocês homenageiam a Deus como? Pedindo vitória, pedindo prosperidade? Isso não é uma homenagem. Isso é você estar se colocando como servo, pedindo algo em troca. Senhor, estou aqui te ajudando, mas a minha vida não prospera. Senhor, estou aqui colocando tudo que eu tenho, mas a minha vida não prospera. Senhor, vou te dar tudo que eu tenho, mas minha vida não prospera. Você tem que ofertar? Sim, mas ofertar com amor. Ofertar pelo Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Dizimar, Senhor, este dinheiro não é meu, é seu. Obrigado pelo meu emprego. O adorar, colocando o nome dele lá em cima, não o seu. Que diminua eu para que tu cresças. Que tem que diminuir o meu ser para Deus crescer. Esta é a maneira forte de adorar, a maneira certa de cultuar e adorar o nome do Senhor. Não fazer dele uma moeda de troca. Sabe por quê? Vou dizer aqui, ó. Malaquias 4, 1, 3. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus está falando isso? Porque naquele momento o povo estava indagando ao Senhor. Por que os malfeitores, os ímpios prosperam e nós, como povo de Deus, não acontece nada? Porque a promessa de Deus não é neste mundo, a promessa de Deus não é agora, a promessa de Deus na nossa vida não é para este mundo. A promessa de Deus não é fazer você prosperar, a promessa de Deus não é fazer você milionário, a promessa de Deus não é você ter saúde. A promessa de Deus é a vida eterna. Em Malaquias 4, 1, 3, o Senhor fala isso para o povo. Romanos 12, 1, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer um culto de adoração onde os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Como você vai fazer isso? Se ofereça em sacrifício vivo, se santificando, se consagrando, para que quando vocês o adorem em espírito e em verdade.
os pastores, os sacerdotes, para quando subirem no púlpito, preguem a palavra de Deus em espírito e em verdade. Equipe de louvor em espírito e em verdade. Mas não é só eles que têm destaque na igreja. Você como servo, você como entendedor da palavra, ouvinte da palavra, você tem que ir ao culto não buscando uma moeda de troca com Deus. Você tem que se santificar para cultuar o nome dele, porque é isso que Deus espera. Adoradores em espírito e em verdade. E não é só dentro da igreja que você tem que o adorar em espírito e em verdade. No seu trabalho, na sua vida, você tem que se santificar. E para se santificar, é preciso ler a palavra, ajoelhar, orar ao Senhor, se santificar. Você tem que ser íntimo de Deus. Porque ele busca adoradores em espírito e em verdade. E eu vou finalizar já. O Salmo 125. Eu vou deixar esse salmo para os irmãos. Os que confiam no Senhor são como... É do 1 ao 5, tá? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm um coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. A promessa de Deus é isso. A promessa de Deus, Ele está sempre ao seu lado. A promessa de Deus é a tua salvação. A promessa de Deus é que Ele vai sempre estar contigo. E nós temos que cultuar o nome dEle por causa disso. Não esperando algo em troca. Não temos que adorar ao Senhor esperando algo que Ele possa fazer na nossa vida. Nós temos que honrá-lo e homenageá-lo porque Ele está nos protegendo todos os dias. Ele está do nosso lado todos os dias. E Ele nos deu o maior presente que um cristão pode ter, que é a salvação, que é a vida eterna, onde muitas pessoas não vão ter. Ricos, milionários, não vão prestigiar isso. Isso é ser um verdadeiro adorador. Isso é um culto verdadeiro de adoradores. Um culto a Deus é você ir honrá-lo, homenageá-lo, glorificar o nome dEle. Pensem nisso. Eu deixo essa reflexão que abençoou muito a minha vida esta manhã para os irmãos. E espero que os irmãos possam refletir nisso. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado por escutarem. Amém. Tenham um bom dia, um bom domingo a todos.